Olá, meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória. Hoje a gente vai conversar sobre a distrofia muscular progressiva. É um grupo de doenças aí que acomete o sistema musculoesquelético, deixando o paciente numa condição de funcionalidade bem reduzida. Uma traz um sofrimento grande aí para o familiar e para o paciente, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, apesar de ser algo um pouco comum. É um pouco contraditório, né? Falar que é comum, mas é raro. Mas pelo menos a distrofia da muscular é uma das mais comuns, né? Falei raro é por causa de uma estimativa que logo a gente vai ver. Então é um grupo de desordens degenerativas que afetam o músculo esquelético. Tá? Se afeta o músculo esquelético, uma das consequências, né, é a fraqueza aí, é uma fraqueza progressiva. Se constitui por uma alteração genética, tá? Que é uma das mais comuns alterações genéticas que existem. São as distrofias muscular progressiva. O acometimento, a cada 2.000 nascidos vivos, um é portador de algum tipo de distrofia. Tá? Então, aí tem várias distrofias, né? Que em muitos casos são acompanhadas, né, na TV. Hoje, com o poder de diagnóstico, existem várias, né? A distrofia muscular de Duchenne, AME tipo 1 é uma forma de distrofia. Enfim, existem várias aí que existe um foco, que eu acredito que é um foco comum, que todas elas carregam uma carga, uma bagagem de sofrimento. Então, como que se inicia? Sendo uma distrofia muscular, assim, inicia com uma fraqueza generalizada, tá? Essa fraqueza generalizada, ela começa aí nas pernas, vai evoluindo até atingir o músculo respiratório. Quando ela atinge o músculo respiratório, a gente ele começa a desenvolver algumas complicações respiratórias, já que a gente vai ver quais são essas complicações respiratórias. Tá? E, bom, ela é uma distrofia muscular, então ela comete o músculo. Qual que é a associação na respiração? E o movimento respiratório ele se faz através de músculo. Logo, nada mais natural que ela evolua com alterações ou complicações respiratórias. Né? A título aí de curiosidade, são doenças que não tem nada a ver, mas, por exemplo, a doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença em que o paciente desenvolve também uma fraqueza, e fraqueza no músculo respiratório também. Né? E também na doença pulmonar obstrutiva crônica, o paciente está sujeito a alterações e complicações respiratórias. Porém, são doenças distintas. Distrofia muscular progressiva é uma classe de doenças que não tem nada a ver com a doença pulmonar obstrutiva crônica. Só trouxe aqui um exemplo que é uma coisa que eu bato muito nessa tecla da questão da força do músculo respiratório. Então, essa fraqueza do músculo respiratório, ela compreende tanto os músculos da inspiração quanto os músculos da expiração. Os músculos da inspiração, eles são mais voltados ali no tórax. Os músculos expiratórios, nós temos músculos expiratórios que ficam ali concentrados no tórax. Mas também nós temos músculos fora do tórax que eles exercem uma função expiratória muito importante. Exemplo, músculo quadrado lombar, músculo abdominal, eles têm essa função expiratória considerável, tá? A partir do momento que está instaurada essa fraqueza aí, tanto de músculo índice quanto de músculo esse, começa a evoluir para um quadro de insuficiência respiratória. Nos casos de insuficiência respiratória, tá? Existe a indicação aí da ventilação invasiva ou da ventilação não invasiva, né? Isso fica a cargo da equipe, tá? Tanto
equipe quanto o paciente, o familiar, é, vão analisar aí o prognóstico e as perspectivas do uso de um ventilador mecânico. Na maioria dos casos, tá? Atualmente, na maioria dos casos, o que eu tenho observado na minha vida profissional, é que muito paciente que tem algum tipo de distrofia, ele não acaba não concordando com o uso do ventilador mecânico, né? Então, nesses casos aí, tem o cessar da vida, a abreviação da vida, mas optando pelo uso da ventilação mecânica, o paciente fica em assistência de uma equipe, né, que vai mantendo a qualidade de vida até, até quando der, né? Tem algumas palavras que não dá para eu falar aqui no YouTube, para não complicar o vídeo, mas acredito que estão entendendo o que eu estou querendo dizer. E essas complicações aí do cessar da questão vital, elas giram, o cessar da vida, ela gira em torno dos 18 aos 20 anos de idade. Porém, né, o material que eu peguei aqui é um artigo já um pouquinho antigo, tá? É um artigo de 2008, foi publicado em 2008, mas hoje sim, tem muitas distrofias aí que o paciente acaba vivendo mais ainda, né? O último que eu atendi com um tipo de distrofia, ele tinha 47, 50 anos. Então, como eu falei há pouco, fraqueza do músculo respiratório é um fator, eu diria que é o principal fator aí das alterações respiratórias, tá? Tendo em vista que o músculo respiratório é o que faz, é o que dá pelo menos margem para entrada e saída de ar do pulmão, principalmente quando a gente está no movimento, tá? Então, a respiração, ela tem um componente, digamos assim, um componente autônomo se a gente está parado. Tá? A gente está parado ali, a respiração, você não vai precisar desenvolver força no músculo respiratório para respirar. Porém, quando a gente entra no movimento, aí já não é bem assim. Tá? Quando a gente entra no movimento, precisamos sim de força do músculo respiratório. E é o que fica complicado a qualidade de vida para esses pacientes, né? Porque daí, pela dificuldade da, do que a fraqueza muscular é imposta na vida deles, eles acabam tendo essa dificuldade também da expansão pulmonar. Com isso, eles apresentam uma redução da capacidade vital. Capacidade vital é o volume máximo de ar movimentado nos pulmões. Bolas, se eles cursam com uma fraqueza do músculo respiratório, pelo menos para mim, na minha concepção, nada mais natural que haja a redução desse volume máximo de ar movimentado nos pulmões. Que no Power Purificar 5 a gente consegue ver bem isso, né? Então, um volume ali, uma movimentação de volume em torno de 4,5, em paciente que chega a gerar 0,8 litros. Então, cai muito essa capacidade vital desses pacientes. Mas, no geral, né, os profissionais que assistem o paciente, eles acabam fazendo a análise desses valores aqui através da espirometria, né? Pelo menos aqui em Curitiba, acredito que eu sou o único que tem o Power Purificar 5. Tá? Se eu não for o único, poucas pessoas têm. Mas a espirometria é um recurso que avalia também essas questões. É um recurso bem utilizado. Acredito que até é algo mais barato que o Power Purificar 5. Então, como consequência, né, dessa redução da capacidade vital, a gente tem a redução da capacidade inspiratória, né? Então, também, né, meio que óbvio, se você cursou com uma redução da força tanto no músculo inspiratório quanto no músculo expiratório, você vai reduzir a sua capacidade inspiratória também, tá? Toda doença que tem uma redução da capacidade inspiratória, essa redução aí do capacidade vital, da capacidade inspiratória, ela evolui para um distúrbio restritivo.
E quais são essas complicações pulmonares aí que a gente falou já, né, e que está associado a esse distúrbio aí, o distúrbio restritivo e a toda essa condição das distrofias, da distrofia muscular progressiva. Primeiro, hiperventilação alveolar crônica. Tem algum vídeo aí já que eu falei para vocês da associação da hipoventilação com a força muscular inspiratória e também com a redução de saturação, tá? Depois dá uma procurada aí no canal. Se eu não me engano, o título do vídeo é hipoventilação alveolar, tá? E assim, existe também já desde a década de 80 uma associação da PI max, pressão inspiratória máxima, com diâmetro alveolar. Está reduzindo a força muscular inspiratória, consequentemente está reduzindo a PI max. Logo, a gente tem uma redução do diâmetro alveolar e, consequentemente, a hipoventilação alveolar. Outras consequências: áreas de atelectasias, pneumonias recorrentes, insuficiência respiratória. A partir do momento que chegou aí numa situação de insuficiência respiratória, o que nós temos? Tentativa de reversão dessa insuficiência respiratória, porém, pelas características da disfunção muscular progressiva, essa insuficiência respiratória provavelmente não vai ser possível a reversão dela. Então, pegar um outro comparativo, com a doença pulmonar obstrutiva crônica, ali o paciente, em muitos casos que tem DPOC, ele dá entrada no hospital por uma situação de insuficiência respiratória, mas é possível a reversão. Porque as características da redução de força muscular no paciente com DPOC são outras que não tem nada a ver com a distrofia muscular. A distrofia muscular é uma alteração genética. Tá? Existem alguns casos aí na doença pulmonar obstrutiva crônica que existe um componente genético, salvo engano, tá? Que é quando está associado a disfunção de alfa-1 antitripsina. Se eu não me engano, é alguma alteração genética. Mas aqui não, essa alteração genética não tem nada a ver. A disfunção da alfa-1 antitripsina ela acontece ali a nível pulmonar. Aqui, nesse caso, a gente tem ali como se fosse uma redução do estímulo para o músculo respiratório. Tá? Assim, por diversos casos, né? Não vai ficar muito longo o vídeo se eu for citar tudo, mas existe ali para você ter um nível de entendimento como se não chegasse o estímulo de contração no músculo, ou no músculo da perna, ou no músculo respiratório. E por conta disso, essa insuficiência respiratória acaba não sendo possível a reversão. Tá? Então chega um ponto nesse grupo de pacientes que a equipe coloca aí, né, a questão, analisa com o paciente familiar também a possibilidade de prótese ventilatória. Tá? Prótese ventilatória é um ventilador mecânico. Existem vários pacientes que eles vivem na residência, né, com o ventilador mecânico. Claro que não dá para falar que é uma vida normal, né? É uma vida dependente. Se ele chegou a um ponto ali de não ter mais a autonomia dele para respirar, ele não vai ter autonomia para andar, para fazer as atividades de vida diária, esse tipo de coisa. Então, não é uma vida confortável, mas existe uma perspectiva de uma boa qualidade de vida. Um exemplo, no governo anterior a esse governo do presidente Lula, que foi o governo do presidente Bolsonaro, tinha, se eu não me engano, era um militar, eu sempre via em reportagens, esse militar, ele ficava com um canudinho na boca, né? E ele estava numa cadeira de roda ali com um canudo na boca ali, sempre, quando eu via alguma
alguma reportagem, né, falando do governo, do presidente anterior, eu vi esse militar. Provavelmente é um militar com esclerose lateral amiotrófica, e ele, de certa forma, manteve a vida dele. Tá? É claro que uma vida dependente, ele dependia da cadeira de rodas, e esse canudinho que ele tinha na boca, ele estava acoplado a uma caixinha ali, né, uma mochilinha que ficava atrás da cadeira de rodas. Aquilo ali era um ventilador mecânico portátil. Hoje a tecnologia ela permite isso. Tá? Então existem muitos ventiladores aí que eles são bem pequenininhos, e o paciente ele tem uma certa vida, tá? Ele consegue manter algumas atividades, mas é claro que assim, dependendo do nível da evolução da doença, seja da esclerose lateral, amiotrófica ou alguma distrofia muscular, é um paciente sim, que vai ter dificuldade de deglutição, né? Então ele vai viver com uma traqueostomia ali, com cuff. É um paciente que não vai se alimentar, tá? Então é uma vida assim com algumas limitações. Algumas doenças, a poliomielite, por exemplo, ela pode gerar esses tipos de alteração no músculo respiratório, no músculo da perna, quanto no músculo respiratório, e pacientes vítimas de polio, eles viveram em ventilação mecânica, né, por um bom tempo. Se eu não me engano, eles viveram no Hospital das Clínicas, né, da USP, também não sei todo o contexto, é, no vídeo aqui, não vou detalhar o contexto, né? Em outro momento eu trago o contexto, mas foram pacientes que viveram, né? Alguns deles tiveram suas profissões. Eu lembro que um desses, vítimas da polio que estava em ventilação mecânica, ele, ele era designer, trabalhava com games. Não é possível uma vida. É claro que sim, tem um custo, né? O ventilador tem um custo elevado, mas em alguns casos aí, aqui no Paraná mesmo, o governo fornece esses ventiladores, né, para o paciente ter uma vida em domicílio. Então, avaliar a capacidade inspiratória para esses pacientes é muito importante para a gente poder entender a evolução da doença e, eventualmente, poder sugerir alguma intervenção para que se amenize essa progressão da disfunção do músculo, né, principalmente do músculo respiratório. PIMAX e PEMAX, né, que é a pressão inspiratória máxima e pressão expiratória máxima, são também válidos aí para avaliar, principalmente se eventualmente algum fisioterapeuta for intervir com treinamento muscular inspiratório nessas doenças. Não é muito de praxe, viu? Não existe muita evidência assim, né, do uso do treinamento muscular inspiratório nessas doenças, mas pelo que é o treinamento muscular inspiratório, pelas características da doença, isso é possível. Há uns 8 anos atrás, eu acompanhei uma paciente com esclerose lateral amiotrófica, onde a gente aplicou o treinamento muscular inspiratório, tanto isso quanto esse para ela. Teve uma evolução até aceitável, mas é um caso. É um caso. O que eu sei é que a maioria dos profissionais, quando se fala em esclerose lateral amiotrófica, eles não usam treino de força. Apesar de que, na minha opinião, tanto para esclerose lateral amiotrófica ou para outras disfunções musculares, tá? Eu entendo como possível o uso do treinamento muscular inspiratório, desde que bem avaliado. Agora, o que vai dar esse parâmetro da capacidade vital e da capacidade respiratória é a prova de função pulmonar, né? A prova de função pulmonar é a espirometria. Então, periodicamente, os profissionais que acompanham esse paciente realizam essa prova de função pulmonar, justamente por conta disso aí que eu falei para vocês, né? Entender a evolução da doença, tá? E quando possível, se for treinamento muscular inspiratório, nesse caso, se for aplicar, tem que ser o treinamento muscular inspiratório com carga linear e bem prescrito, tá? Então, por exemplo, se a gente tem uma avaliação dessa, que a gente avalia que a pressão inspiratória desse paciente é de 10 centímetros de água,
Isso já é um motivo para não ter indicação da aplicação do TMI. Por quê? Porque não vai ter aparelho que obedeça a carga para esse paciente. O paciente que tem essa avaliação de 10 centímetros de água, a gente teria que trabalhar com ele com uma carga de 2,5. E não existe aparelho de TMI, de treinamento muscular inspiratório no Brasil, que tenha a carga de 2,5 centímetros de água. Tá certo, pessoal? Esse era o vídeo de hoje. Ficou, acho que, um pouquinho longo, mas espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Dúvidas aí, sugestões, podem deixar nos comentários públicos ou entrar em contato comigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.